Olá, amigos do grupo Reflexões para um Dia Feliz, a turma lá do canal Vandabás no YouTube. Estamos aqui dando continuidade à exploração da obra Conduta Espírita, de Valdo Vieira, através do Espírito André Luiz. Hoje nós vamos conversar sobre como devemos nos portar no trabalho, onde a gente passa o maior tempo da nossa vida, né? Em casa, geralmente, a maioria de nós só realmente fica em casa quando está aposentado, mas enquanto está na ativa, é o dia inteiro no trabalho, só faz dormir em casa e passar o final de semana. E outros nem tanto, né? Então, André Luiz, ele vai nos explicar direitinho, nos conduzir como devemos nos portar, principalmente nós espíritas, né? No nosso trabalho, como a gente deve tratar as pessoas, os nossos colegas, os nossos subordinados, a nossa chefia, né? E ele começa assim. Ele tem um cuidado muito grande em nos orientar, porque é muito interessante e muito importante para que a gente fique bem no nosso trabalho, para que a gente consiga ter um dia produtivo, para que a gente consiga ficar tranquilo, né? E voltar para casa tranquilo, sem aquele mau humor que a gente costuma chegar em casa e brigar com meio mundo, até com a vassoura que está no canto da porta. Ele começa assim. Desde que se encontre em condições orgânicas favoráveis, dedicar-se ao exercício constante de uma profissão nobre e digna, desde que se encontre em condições orgânicas favoráveis, né? O engrandecimento da vida existe o tributo individual ao trabalho. Situar em posições distintas as próprias tarefas diante da família e da profissão, da doutrina que abraça e da coletividade a que deve servir, atendendo a todas as obrigações com o necessário equilíbrio. O dever lealmente cumprido mantém a saúde da consciência. É tão bom a gente deitar na nossa cama quando a gente chega do trabalho, né? Oh, meu Deus, graças a Deus, hoje eu tive um dia produtivo, hoje eu atendi bem, hoje eu fui bem cuidada, eu cuidei bem. Missão cumprida. Gente, não tem coisa melhor no mundo que você ir para a sua cama com a sensação de missão cumprida. E cumprida com respeito e com êxito. Continuando, examinar os temas de serviço que lhe digam respeito para não estagnar os próprios recursos na irresponsabilidade destrutiva ou na rotina perniciosa. Da busca incessante de perfeição procede competência real. Porque ele pede que a gente examine os temas do nosso trabalho que nos diz respeito, para não estagnar nos próprios recursos e na irresponsabilidade destrutiva. Continuando, ajudar os colegas de trabalho e compreendê-los, contribuindo para a honorabilidade da classe a que pertence. Ele quer dizer que o espírito responde por sua qualificação. O espírita responde por sua qualificação nos múltiplos setores de experiência. O espírita responde por sua qualificação nos múltiplos setores de experiência. Cultuar a caridade nas tarefas profissionais, inclusive naquelas que se refiram às transações do comércio. O utilitarismo humano é uma ilusão como as outras.
cultuar a caridade nas tarefas profissionais, inclusive naquelas que se refiram às transações do comércio. Implica dizer que o utilitarismo humano é uma ilusão, como tantas outras. Jamais prevalecesse das possibilidades de que disponha no movimento espírita para favoritismo e vantagem nas esferas profissionais. Isso é muito sério. Mas é muito sério. Será que tem gente que faz isso? Eu creio que não. Não sei. Eu nunca deparei com esse tipo de espírita que procura prevalecer as possibilidades que dispõe do movimento espírita para se favoritar o trabalho na esfera profissional. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso, mas no mundo de provas e expiações tudo acontece, né? Ele está orientando aqui que não faça, então se ele está orientando é porque existe, não é verdade? Quem engana a própria fé, perde a si mesmo. Quem engana a própria fé, perde a si mesmo. Porque, na verdade, a gente engana a si próprio, né? A gente não engana os espíritos, nossos protetores, nossos espíritos que nos conduz, a espiritualidade amiga, a gente não engana. A gente engana a si próprio. E, às vezes, nem a si próprio. Porque faz sabendo que está fazendo errado. Mas o pudor, o respeito por si próprio, ainda não está em evidência. Então, precisamos tomar cuidado. Deixar de achar que fazer escondido, entre aspas, não está sendo visto. Está, sim. Muito visto. Até principalmente pela nossa consciência, que uma hora ela acorda e nos cobra. Em nenhuma ocasião desprezar as ocupações de qualquer natureza, qualquer trabalho, todo trabalho é digno, por mais simples que ele seja. Alguém precisa daquele trabalho e ele precisa ser feito com amor e com dignidade, e com respeito e ser respeitado. Todo trabalho é digno e necessário e útil. Gente, isso é claro. Como eu iria me consultar se eu não tivesse o médico? Como eu iria tomar uma injeção se não tivesse atendente? Como eu iria entrar no hospital se não tivesse o porteiro? Como eu iria marcar meus exames se não tivesse a atendente ali na recepção? Como eu iria levar meu filho para a escola se não tivesse o motorista do ônibus? Como meu filho iria aprender se não tivesse o professor? Como a minha casa seria limpa se não tivesse a faxineira? Como a minha cidade seria limpa se não tivesse os garis para catar o lixo? Então, percebe como todo trabalho é necessário e digno e precisa ser respeitado. Isso é fato. E aí João fala assim, lá no capítulo 5, versículo 17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus falou isso. E aí, como eu já falei para vocês, eu busco a referência do que nós estamos lendo, estudando, e essa referência está lá em João, capítulo 5, item 17. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Aí o contexto e o significado dessa fala de Jesus, ela tem 4 significados. 4 contextos. O sábado. Jesus proferiu estas palavras após curar um paralítico.
no sábado e mandá-lo carregar sua maca, o que os líderes judeus consideraram uma violação da lei de sábado, porque os judeus não trabalhavam o dia de sábado. Era pecado na lei judaica. E Jesus disse não. A gente precisa trabalhar no bem todos os dias, de segunda a segunda. E quando ele fala que vai tratar, curou o paralítico no sábado, ele está dizendo isso para a gente. Trabalhar no bem não tem época, não tem data, não tem dia da semana. São todos os dias. E o segundo significado do contexto é a defesa de Jesus. Jesus respondeu que, assim como Deus, Pai, não interrompe sua obra de sustentação da vida e providência no sábado, ele, como filho, também continuava seu trabalho de cura e salvação. Ele quis dizer que Deus não para o trabalho dele. Ele nos acolhe, nos acode, nos socorre todos os dias. Terceiro significado do contexto, igualdade com Deus. Esse versículo gerou ainda mais conflito, pois os judeus entenderam que, ao chamar Deus de seu próprio Pai e trabalhar com Ele, Jesus se fazia igual a Deus. Está lá em João, capítulo 5, item 18. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é assim? As três divinas. E aí o último significado desse contexto é a unidade de ação. Indica que Jesus age em perfeita unidade com o Pai, revelando o amor divino e a missão de dar a vida. Essa nossa leitura hoje foi menor que todas as outras, mas tão rica, né? Ele fala que Jesus nos socorre de segunda a segunda, que Deus não para e que Jesus só segue os caminhos do Cristo. Ele fala assim, meu Pai trabalha todos os dias, meu Pai não para, por que eu vou parar? Por que eu vou deixar os meus irmãos abandonados aos sábados? Quem vai cuidar deles? E o meu compromisso que eu fiz quando eu vim trazer a boa nova? No meu calendário não existe dia, mês e ano. Existe amor. E esse amor é disseminado a todo momento. Então façamos como Cristo, como Jesus e o Pai. Fazer o bem sem olhar a quem todos os dias, não só de segunda a sexta, ou nem só quinta, não só quarta e nem só domingo. É de segunda a segunda, interruptamente. Combinado? Então, mais uma vez, a gente encerra nosso encontro, nossa conversa que foi bastante edificante e salutar. Não é? Eu volto a dizer, essa obra é divina. Ela nos ensina a caminhar. Ela nos ensina a entender o que Jesus quer da gente. André Luiz é fantástico. Né? E aí a gente só agradece a espiritualidade amiga por estar conosco, nos conduzindo, nos induzindo a esse trabalho que me deixa muito feliz. Já se vão quase 5 anos no ar. Já fiz uma obra e agora estou na segunda. Está tudo lá na minha playlist, é só buscar. Vocês encontram todos os meus vídeos, os meus trabalhos. Fiquem à vontade para rever o que já viram, para ver os novos. Nosso primeiro trabalho foi com o livro Cirurgia Moral, de Lancelin. Foram 53 ou foi 54 capítulos. E agora nós estamos trabalhando com a conduta espírita de Walter Vieira, através do espírito André Luiz.
Gratidão, porque eu só estou no ar por conta de vocês, que me incentivam e que estão sempre do meu lado, segurando na minha mão. Vamos que vamos! Muito obrigada mais uma vez. Passem lá, façam as inscrições de vocês, compartilhem. Vamos continuar a nossa tarefa. Que Deus abençoe a todos. Que Nossa Senhora cubra todos com seu manto sagrado. Cuide de nós todo momento. Até a próxima.